Espero que estejam todos bem. Para mim é um prazer enorme poder estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre as origens ancestrais das danças circulares e os seus magníficos benefícios. Eu sou uma amante da dança circular, apaixonada desde 1992, quando eu fui para Finland, e acredito imensamente no potencial que as danças circulares têm para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento do ser humano. Eu estou aqui falando num Zoom, na minha casa, não é ao vivo e a cores, mas com certeza eu estou imaginando que tem muitas pessoas assistindo essa pequena apresentação. Eu vou colocar aqui o meu PowerPoint para que eu possa ir me orientando. Eu espero que vocês estejam vendo bem. É uma aula com PowerPoint. Uma boa aula, uma apresentação. Uma aula em que eu fico muito feliz de dar. Então, as origens ancestrais das danças circulares e seus benefícios para uma sociedade. Estamos comemorando 6 anos da Semana da Dança Circular em Guaratinguetá. E daí eu preciso agradecer. Agradecer muito o universo que me proporcionou o encontro das danças circulares há 30 anos atrás. Eu encontrei as danças circulares em 1992, eu nunca mais parei de dançar e me encantar a toda vez que eu danço. É uma paixão, isso aqui é a paixão, quando você consegue estar sempre encantado, encantada a cada momento que dança. Então vamos agradecer à secretária da Cultura, Aline Damasio, e ao subsecretário Tom Villanova, da cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Muito agradecida, então, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente falando, inspirando as pessoas com as danças circulares. E daí um pouquinho da história, né? Porque dentro de Guaratinguetá, da cidade de Guaratinguetá, as danças já têm 6 anos, né? O início da roda da dança circular em Guaratinguetá, então, foi em outubro de 2016. A primeira focalização foi feita pela Clara Galício e sua filha Juliana Galício. O que é uma focalização? Não é uma facilitação de um processo, não é ensinar ou ministrar uma aula. Uma focalização de dança circular é quando você segura o foco. Foco está na raiz dessa palavra. Foco, de fogo, de focus, em latim. Então, eu seguro a chama que acendeu dentro de mim, e inspiro e passo aos outros também essa chama, para que todos nós possamos iluminar, né, com as nossas chamas internas, o mundo. Está precisando muito atualmente, né? Então, nós focalizamos uma dança circular. Né? Então, a primeira focalização em Guaratinguetá foi pela Clara e pela Juliana, como já falei, grandes amigas, em outubro de 2016. Depois, em novembro de 2016, o Marcos Paulo Alves começou a ser, então, focalizador. Morava em Guaratinguetá nessa época e ele começa, então, a se entregar a essa focalização. Foram anos maravilhosos dele focalizando, sei disso. Daí, durante mais de 4 anos, essa roda de dança circular em Guaratinguetá aconteceu na Praça Oscar Niemeyer, no Clube dos 500, sob a organização da Ana Cristina Canetieri e José Carlos Lage. Muito agradecer também a todos, Marcos Paulo, Ana Cristina e José Carlos, que se empenharam durante tanto tempo, né? Realmente grandes amantes da dança circular também. E a Ana Cristina acabou cativando o seu irmão, João Pita Canetieri, e que instituiu na época
a dança circular no calendário oficial da cidade. Ficou uma lei aprovada, foi por uma lei aprovada em agosto de 2017, lei número 4750. Então, quer dizer que todo ano, dentro do calendário oficial da cidade de Guaratinguetá, existe a Semana da Dança Circular. E é no espaço, né, também muito próximo ao Dia da Mulher. Às vezes até coincide. E com este ano de pandemia, então, não pudemos fazer uma coisa online, eles não puderam, né? Eu também estou sempre presente, que eu gosto imensamente de ir até lá. Então, nós estamos aqui preenchendo esse espaço com essa apresentação, para vocês se deleitarem também. O atual endereço da roda, então, durante 4 anos, ficou lá no Clube dos 500, mas daí Marcos Paulo mudou para Jundiaí, né? Ele não está mais em Guaratinguetá. E quem assumiu foi a Matilde Gonçalves, muito encantada também com as danças. E então, o atual endereço dessa roda, em Guaratinguetá, é na Praça Martim Afonso, no centro da cidade, entre a escultura das Três Garças e o Senac. Então, está aqui a história. Parabéns, Guaratinguetá. Mais uma vez agradecendo à secretária da Cultura, Aline Damasio, subsecretária especialmente, a todos os envolvidos nessa expansão da dança circular. Então, eu queria começar aqui a nossa apresentação mostrando o nosso planeta, o nosso solo comum, mostrando que o nosso solo comum é o nosso corpo também. Eu gosto muito da palavra em inglês, our common ground, né? E o nosso corpo também é o nosso solo comum. Nós temos o mesmo corpo aqui, na Austrália, na China, na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos. O nosso corpo é o mesmo, é sempre o mesmo, é o nosso solo comum. E diz Bernard Vosin, que logo mais vocês vão saber quem é, que é o grande visionário que começou esse movimento das danças circulares, diz Bernard Vosin que o objeto da meditação para um bailarino é o seu corpo. O seu corpo é, para o bailarino, ao mesmo tempo, um templo, uma moradia e um instrumento. Então, vamos olhar para esse nosso planeta e pensar que é o nosso corpo que dança, que não existem fronteiras entre as diversas culturas e os diversos países, e que todos podem dançar, e daí entrar numa meditação, uma meditação pela paz. Então, o que eu mais queria mesmo é que a gente entendesse que o nosso corpo físico é o mesmo em todo e qualquer lugar. Nosso solo comum, onde nós nos encontramos, independe da cultura, da língua, do espaço geográfico onde moramos, nosso corpo. E o corpo do planeta Terra. Então, o ser humano, né, ele sempre se uniu em volta do fogo para formar uma sociedade. Então, tem o fogo sempre no centro, fogo do focus, né, do focalizar, de objetivar, de focar, o fogo no centro, e normalmente, né, assim, muito espontaneamente, se forma um círculo em volta desse fogo, para conversar, para trocar ideias, para se aquecer. Então, aí que começa uma sociedade, nessa união das pessoas, na conversa. E o ser humano, lá nos seus primórdios, olhava para os animais e imitava a maneira que os animais andavam, corriam, o que eles faziam. E imitava também os sons da natureza, os passarinhos, os trovões, a chuva, né? E assim, o movimento do ser humano se tornou uma dança e o som se tornou um canto. Então, esse ser humano sempre esteve muito em contato com o cosmos em harmonia, né? Entendendo e percebendo a qualidade dos animais,
o som dos elementos da natureza e trazendo tudo isso para dentro da sua expressão como ser humano. Esse contato é primordial da gente entender o porquê da dança, né? Esse olhar para os seus pares, os outros seres, as outras raças. E aqui, né, já estamos pulando vários anos na história, temos aqui alguns dos povos originários do Brasil, algumas fotos, e daí o ser humano, né, começou a dar as mãos, percebeu que a união das mãos era uma coisa muito forte, estar ombro a ombro, mais forte ainda, e o círculo vai se formando, né, pela consciência dessa forma geométrica. E também espirais, podendo ver aqui embaixo, tendo uma pessoa liderando, ou trazendo, ou puxando, ou inspirando as pessoas, ela pode fazer um caminho que vai direto a um centro e forma uma espiral. Então, isso tudo está no nosso DNA, né? Tudo que nós fazemos com as danças circulares, os círculos, as espirais, os caminhos, né? Todos os desenhos que nós traçamos no chão estão no nosso DNA. Não é nenhuma novidade. Todos somos portadores da dança circular dentro do nosso coração, no nosso DNA. E já, novamente, dando pulos na história, né? O ser humano depois começa também, depois não, já na época dos povos originários, mas aqui já se tornando um pouco mais próximos da nossa época, ele começa a celebrar o seu dia a dia dançando por alegria, por dor, por amor, por medo, de manhã, na hora da morte, na hora do nascimento. E o fogo também, aquele ponto especial do centro do círculo, também começa a ser representado por outras coisas muito simbólicas, especialmente por árvores. Árvores portentosas que o ser humano sempre olhou e respeitou. E assim vão nascendo as danças de roda, né? De mãos dadas, percebendo aquela força da união. E também os povos, né, vão se formando geograficamente, a gente sabe disso, e cada povo vai, então, criando a sua língua, a sua maneira de se comunicar, e cada povo vai instituindo a sua cultura, né, os seus hábitos, né? Nós estamos aqui sendo apoiados pela Secretaria da Cultura, o quanto é importante a cultura de cada povo, a singularidade. E o mais importante ainda é o respeito por todas as culturas, quando a gente consegue abrir os nossos horizontes da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser como um todo, quando nós podemos nos abrir para a cultura dos outros povos, respeitar. E daí, pulando novamente muitos anos na história, encontramos esse ser alemão, Bernard Vosin. Ele nasceu na Alemanha, em 1908, fez sua passagem em 1986. Bernard Vosin, na época que ele nasceu, a cidade onde ele nasceu, uma cidadezinha pequenininha chamada Passim, estava na Alemanha. Atualmente, se a gente for para aquela região, a cidade dele está na Polônia, porque as fronteiras se mexem, né? Por conta de territórios, de guerras e de ocupações, mas quando ele nasceu, essa cidade estava na Alemanha. E ele começou o seu trabalho de pesquisa do folclore em 1952, muito anos depois de nascido. Então, o que ele fez antes disso? Ele foi um bailarino, coreógrafo, pedagogo, artista plástico e astrólogo. Ele foi muito além da sua época, Bernard Vosin, porque ele era filho de um pastor luterano, né, com uma estrutura mais rígida, mais rigorosa, e ele olhava para as estrelas, ele sentia o corpo humano, ele percebia o ser como um todo, né? E ele vê, então, que o ser tem aquele momento em que nasce e em que morre, e também todo o espaço à sua volta. Então, ele percebe, como um bailarino,
a importância de onde a gente nasce para onde a gente vai, e a importância do espaço à nossa volta. Então, ele cria esse simbólico da cruz, né? Não é a cruz do sacrifício, é a cruz do tempo e do espaço, né? E ele traz, então, com toda a técnica do balé que ele foi adquirindo ao longo dos anos, essa possibilidade de se meditar em cruz. Desculpe. A possibilidade de meditar em cruz, né? Totalmente consciente do nosso eixo vertical e do nosso eixo horizontal. Mas se eu fico parada no eixo vertical e no eixo horizontal, eu posso ficar meio estática, cristalizada. Então, ele cruza a perna direita, assim como está aqui no desenho que é dele, assim como está na posição dele, ele cruza a perna direita, simbolizando a cruz da diagonal, a cruz que faz um movimento. Toda vez que a gente cruza o pé na frente na nossa dança, quando nós dançamos, nós estamos nos movimentando. Ou se damos um passo, nós nos movimentamos. Se ficamos parados, estamos ali no tempo, no espaço, mas precisamos sempre nos movimentar. Ele sempre dizia que a dança é meditação em movimento, né? E trazendo o simbólico da cruz, muito importante para o nosso entendimento como seres humanos. Aqui tem um pouquinho dele, em 1956, uma pessoa de palco, olha o pulo que ele dá aqui, nesta foto, na primeira foto, e depois, em 65, justamente ao contrário, aqui 1956 e aqui é 1965, ele já começa a dançar com a comunidade, né? Ele já avançou na idade, ele já está percebendo que existem muitas outras coisas com as quais ele pode se interessar, ele percebe que toda a técnica que ele aprendeu do balé, ele pode trazer para os outros, né? E ele começa, então, a trabalhar com a comunidade. Ele gostava imensamente da cultura grega, né? Um alemão, né? Um país que não tem mar, está dentro ali do continente europeu. Ele foi várias vezes para a Grécia, ficou encantadíssimo com o horizonte, com o mar, com as casas brancas, né? O azul do mar, e também ficou muito encantado com a cultura grega, a mitologia, os deuses. Ele que vem de uma religião, de uma instituição religiosa, né, luterana, que vem da cristandade, da instituição cristã, ele se depara com outros mitos, né? Sua mente já era muito aberta por conta de ser bailarino, muitas peças, né? Muitas musicais, e já passeando por outras culturas, ele foi abrindo cada vez mais a sua mente. E, com certeza, percebeu, elencou, conseguiu iluminar essa cultura grega e essas danças gregas e perceber elementos importantes para um desenvolvimento do ser humano como um todo. E, como nós dissemos, o nosso corpo físico é o nosso solo comum. E daí, então, ele começa também, já mais avançado na idade, a olhar para as danças circulares, danças folclóricas do seu entorno. E ele vê também a beleza das danças populares, né? Como um mestre de balé clássico, ele consegue perceber a beleza das danças populares e ele começa a fazer um grande mix, né? Ele dança as danças tradicionais, populares, e ele também começa a inserir nessas danças alguns elementos do balé. E assim ele vai indo. Chega um momento em que ele encontra uma pessoa da comunidade de Findhorn, da Escócia, que o convida a ir para lá. Então, temos aqui a história do início, de como começaram as danças, esse movimento como nós entendemos hoje. Então, na Alemanha, como nós falamos, né? Ele fez a pesquisa com as danças folclóricas, né? E ele descobriu o grande potencial simbólico dessa simplicidade. Então, ele percebe o ser humano ali como um todo. Ao mesmo tempo que ele estava descobrindo isso, na Escócia,
a comunidade Finhorn estava surgindo. A intenção das pessoas que estavam começando a se encontrar ali nessa comunidade era manifestar conscientemente a espiritualidade no dia a dia e fazer uma cocriação com a natureza, entender os mundos sutis, os elementais, fazer silêncio, né, um silêncio interno, conseguir realmente se conectar consigo mesmo e com os outros de uma outra maneira, principalmente com a natureza. Então, Bernard Vosin, em 76, ele é convidado para ir a Finhorn por um dos seus fundadores, que gostava muito das danças folclóricas, para dar um workshop das danças que ele tinha já, para as pessoas poderem aprender as danças folclóricas. Bernard Vosin se encanta, realmente se encanta com o silêncio, o espaço que tinha sido criado ali na comunidade para as pessoas poderem se autodesenvolver de uma outra maneira, a abertura de mente, não existia nada preso a dogmas, a estruturas rígidas. Lembrando que na Escócia a cultura, o pensamento de base é o pensamento celta, a filosofia celta, muito, muito, muito ligada à natureza. Meditações de respiração com o corpo, orações a um universo. Então, Bernard Vosin se sente muito bem ali. E daí ele passa alguns dias e, se sentindo tão bem, ele começa a criar danças, porque até agora ele dançava as danças tradicionais, às vezes com algumas modificações, mas ele dançava as danças tradicionais dos povos da pesquisa dele. Mas, em Finhorn, ele se inspira para criar novas danças. Aqui começa o movimento da dança secular, como nós entendemos hoje. Porque, muito conhecedor da música clássica, ele começa pelas músicas clássicas a colocar passos, porque ele acreditava que é uma meditação em movimento. Então, ele faz a dança do sol, a dança da lua, a dança do agradecimento, e por aí vai, né? E então, esse é o momento que a dança circular nasce como nós conhecemos. Ela é dança circular também chamada de sagrada, porque faz com que a pessoa, no seu movimento, vivencie o aqui agora com mais plenitude, se conscientize do seu corpo, né? E consiga realmente expressar o seu ser íntegro, integral, como um todo. Essa era a proposta de Bernard Vosin. E, juntando a beleza das danças populares, das danças folclóricas, o movimento se torna maravilhoso, porque contempla o passado, com as danças dos ancestrais, contempla o momento presente, né, em que estamos vivendo, então, expressando o simbólico do que estamos vivendo agora, e vai contemplar o futuro, oferecendo essa riqueza que foi este momento, quando passado e presente se unem. E agora, então, já falamos bastante de Bernard, vamos para a comunidade de Finhorn, lá no norte da Escócia. Aqui, novamente, não, aqui a Grã-Bretanha, né? Nós temos até aqui a Inglaterra, depois nós temos a Escócia. Então, Finhorn, a comunidade de Finhorn está olhando para o Polo Norte. Ela recebe esse nome porque ali tinha uma cidade de pescadores com o nome de Finhorn. A comunidade que se criou fica a 20 minutos andando ali da Vila de Pescadores de Finhorn. Aqui são algumas das construções de lá, construções icônicas, essa daqui especialmente, o centro comunitário, construções de uma época de hippies, né? A comunidade começa em 1962 e ela fica realmente, então agora este ano, em 2022, a comunidade está fazendo 60 anos. E daí, em 72, ela se torna uma fundação, oficialmente ela se torna uma fundação, mas em 62 a comunidade começou a se unir. Então, eles estão celebrando esse ano, 60 anos deles. Mas especialmente esse prédio aqui,
icônico, como eu falei dos hippies, ele pegou fogo no começo da pandemia. Foram várias coisas que aconteceram ali, não se sabe exatamente o quê, mas eu sempre digo para todos procurarem no Google, procurarem em finhorn.org a história toda. No site deles tem a tradução para português. E daí essa daqui é a praia de Finhorn, né, olhando para o Polo Norte, quando no verão, o verão deles é praticamente o nosso outono, né? Assim, é um verão frio, bastante chuvoso, mas às vezes a gente tem a sorte de ter um dia aberto como esse, um belo sol. Essa praia é maravilhosa, com todos esses seixos, as pedras estão sempre ali nos recebendo. E aqui é o grande Universal Hall, é o lugar onde tudo acontece na comunidade. A comunidade foi criada num pequeno parque de trailers, porque os fundadores, Peter Cad, Eileen Cad e Dorothy McLean, eles moraram num parque de trailers, eles moraram num trailer porque eles estavam desempregados. E daí começam a receber todos os ensinamentos, a meditação que a Eileen fazia, essa cocriação com mundos sutis, né? Ela começa a receber mensagens e dizendo que ali seria um grande jardim, um jardim de pessoas. Então, a comunidade começa não, plantando, né? E fazendo nascer ali repolhos enormes, flores maravilhosas. Então, ninguém entendia o que estava acontecendo, porque era uma terra muito inóspita. Então, a comunidade sempre acreditou nessa cocriação com o mundo sutil, com os elementais. E eles construíram, então, esse Universal Hall, né? E onde tudo acontece, os eventos, quando tem o festival, que eu sempre vou, o Festival de Julho, é aqui que acontece, ele é muito alto, porque ele tem 3 camadas. Ele tem a base, embaixo nós dançamos no solo, que é a base do meio. Abaixo tem várias salas, tem sala de treinamento de dança, tem uma salinha de meditação também embaixo, e acima tem depois onde nós dançamos, né, o plano físico, vamos dizer assim, e acima tem uma abertura para o céu. Essa construção é em formato pentagonal. Bernard Vosin fica muito feliz porque ele tinha acabado de criar uma dança para esteira de 5 pontas, ele adorava numerologia, astrologia, né? E ele sempre viu o simbólico de tudo isso. O número 5 é o número do homem, o homem vitruviano, ele encontra o coração. Então, tem muita história aí para contar dentro do simbólico todo, que a gente consegue ingressar, consegue entender com as danças seculares. Isso daqui, essas 2 asas de anjo aqui, é essa porta, né? A porta do Universal Hall. A gente passa por essas 2 asas, né? Então, eles foram pioneiros fazendo essas asas de anjo. Atualmente, a gente tem essas asas de anjo em vários lugares, né? Aqui em São Paulo tem o Beco do Batman, tem vários lugares onde as asas estão aparecendo, mas tudo surgiu aqui. Esse daqui é o teto. O teto, nessa foto preta e branca, e aqui é o chão. Então, aqui no chão, no piso, a gente pode ver aqui, a gente pode ver o pentagrama, e abaixo, daqui é um vidro, é grande, é bem grande esse vidro, parece pequeno assim. Abaixo tem a sala de meditação. Então, a sala de meditação, ela sustenta o nível físico. E acima tem isso daqui, na foto preta e branca, tem uma abertura. Abre-se essa abertura para poder entrar o sol, para a gente poder ver as estrelas. Então, é toda uma conexão com o céu e a terra. E nós estamos aqui no nível físico, a ponte entre o céu e a terra. Aqui também no solo a gente percebe nitidamente a estrela de 5 pontas pelas madeiras que foram colocadas assim, né?
Então, tudo muito simbólico, enfim, mas de uma grande simplicidade, e Bernard Vosin se sentiu muito bem lá. Então, aqui, o que sempre se fala é que Bernard Vosin foi o pai das danças seculares, que ele veio da Alemanha e colocou ali a semente, porque ele volta para a Alemanha, ele nunca vai morar lá. Ele foi e voltou entre 3 a 5 vezes. E logo depois ele faleceu. Depois da primeira vez que ele foi, 10 anos depois ele faleceu. Então, ele é o pai. A comunidade de Finhan, representada aqui pelos 3 fundadores, é a mãe, é o grande útero, é para onde todo mundo vai. A comunidade acolhe muitas pessoas o ano inteiro, tem muitos programas, né? Durante a pandemia deu uma paradinha, sim, mas estão retomando, claro, como todos nós. Então, é o grande útero. Então, é o pai e a mãe. Então, o pai aqui simbolizado e a mãe simbolizada no cálice, que a gente consegue fazer com as mãos. É um mudra, esse, né? Tem o lingam aqui e tem a meia-lua, que é a mãe, o útero. E de Finhan, muito mais do que da Alemanha, porque em Finhan o mundo inteiro vai, porque é uma comunidade aberta para uma educação, né? Um autodesenvolvimento, um contato maior com espiritualidade, a permacultura, contato com a terra, com os elementais. Finhan oferece, assim, de uma maneira simples e profunda, toda essa conexão consigo mesmo, com o mundo à sua volta. E daí, então, como as pessoas vão muito a Finhan, ela se tornou, a dança secular sai da comunidade. Bernard Vosin deixou seu sêmen, a comunidade é a mãe que cria, que faz nascer muitos filhos, né? Então, pai, mãe e filhos. A filha, a dança secular, mas todos os filhos, né? Eu sou uma filha de Finhan, eu aprendi, eu encontrei a dança secular lá em 92, né? Tive a oportunidade, a felicidade de ter ido para lá em 92 e lá eu encontrei, voltei para o Brasil e não parei mais de dançar, como eu já falei. Essas daqui são 2 belas fotos, né, do Universal Hall, porque a luz vem lá de cima, como eu falei, né? Então fica essa iluminação maravilhosa que dá esse sombreamento nas pessoas. É muito lindo, né? Vejam quantas pessoas, círculos concêntricos, como isso tudo é simbólico da união do ser humano, né? Quando não há não há lutas, não há problemas, não há barreiras quando a gente está numa roda como essa. Então, ir para lá para se inspirar ou participar de uma vivência circular é inspiração para o seu ser. São aqueles momentos únicos onde a gente se inspira para depois vir para o nosso dia a dia e poder realmente manifestar tudo isso que nós sentimos numa roda de dança circular. Isso daqui é uma grande obra que estava num mural lá, né, que tem aqui o planeta Terra no centro, os animais e os seres humanos, todos cuidando do planeta Terra, fazendo parte, cuidando. E assim, quando o Bernard Vosin, então, levou as danças folclóricas, que foi em 76, como eu já falei, as danças circulares, as danças folclóricas foram abraçadas por essa inglesa, Anna Barton, né? E Anna Barton foi a pessoa que segurou, enquanto Bernard Vosin ia, ela tomava nota e ela deu continuidade aos ensinamentos dele. E como ela deu essa continuidade, ela era muito musical, não era bailarina, nada, era uma pessoa assim como eu, né? Como nós, que não tivemos essa possibilidade de estudar balé, mas também não era necessário, porque a dança circular, ela parte de um outro ponto, e ela junta pessoas que estudaram balé, junta as pessoas que fizeram outro tipo de dança, e coloca todo mundo junto num coletivo, né? Então, é o respeito à grande diversidade. Então, Ana Barton começa a espalhar
é ela que vai para outros lugares, né? Então, de fino, as danças circulares se espalham pelo mundo como um instrumento de desenvolvimento do ser humano nos níveis físico, emocional, mental e espiritual. E assim como uma prática coletiva de integração e inclusão social. A Ana Barto é muito importante, ela já faleceu também no começo da pandemia, não foi de Covid, ela já estava mais com a saúde mais debilitada, mas ela foi muito importante nessa expansão, saindo de Finland. Como é que a dança vai chegando ao Brasil? Vai acontecendo o seguinte: em 1984, Carlos Solano, de Belo Horizonte, é um arquiteto, ele foi para a comunidade porque ele queria reconhecer essa comunidade, saber o que significava esse mundo novo. Ele voltou encantado porque ele fez a dança circular lá, ele passou 6 meses, e quando ele voltou, ele começou a dar a dança circular, assim, pontuais, em momentos assim, ali em Belo Horizonte, né? E, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, ele estava em Belo Horizonte, e aqui em São Paulo, a Sarah Marriott, que morou na comunidade fina, foi convidada para vir para uma comunidade aqui em Nazaré Paulista, era o Centro de Vivências Nazaré, para trazer as dinâmicas. O Centro de Vivência Nazaré, que era organizada, gerida, liderada pelo Trigueirinho, queria que o Centro de Vivências tivesse as mesmas dinâmicas que Finland tinha. Então, ele convidou Sarah Marriott e Sarah Marriott veio. Então, o Solano, ele tinha muita ligação com Nazaré, então, como ele tinha ido para a comunidade e ele já tinha estudado um pouco, depois ele se uniu aos residentes de Nazaré e todos juntos começaram a oferecer as danças circulares já com uma outra propriedade, pelo menos com um exemplo de Carlos Solano do que era realmente. Porque Sara, ela trouxe as danças circulares, mas ela veio com toda uma bagagem, não somente das danças circulares. Então, os residentes, né, realmente gostaram muito quando Solano esteve lá e os ajudou a dar um pulo a mais. E daí, a Ana Barton, então, que foi a inglesa residente na comunidade, que começou a espalhar, ela veio para o Brasil em 1992. Foi aí realmente que ancorou, né? Ancorou oficialmente a dança circular no Brasil. Ela vem em 95, perdão, ela vem em 95. Em 92, eu, né, como eu já disse, tive a possibilidade de ir lá, encontrei com a Ana Barton. Em 93, voltei e fiz um treinamento com ela e trouxe ela em 95, junto com para São Paulo. Daí ela veio também para Bahia, para Minas Gerais, Solano também organizando em Minas Gerais, eu organizando em São Paulo e Silene na Bahia, Silene Barreto. Essa aqui é uma foto que eu tirei com ela em 2002, já é mais tarde, né, 10 anos depois. Mas, de qualquer maneira, essa é a Ana Barton, essa daqui sou eu, né? E foi, então, em 1995, que a dança ancora aqui no Brasil. E foi uma coisa muito boa, porque, como sócia da Trion Editora, que surgiu em 1991, eu imediatamente comecei a traduzir os livros dos mestres Bernard Vozin, Gabriele Vozin, a filha dele, e também dando espaço para os brasileiros escreverem. Isso tudo foi um grande salto no sentido de trazer para o ser humano, para o brasileiro, né, a dança circular como um todo, né, um conhecimento de tudo que Bernard Vozin tinha sentido e todo o simbólico que se poderia trazer para a compreensão na dança circular. Quando a gente dança em círculo, de mãos dadas, o inconsciente está dançando junto, porque a gente passeia por tantas culturas, vai para o passado, tantos símbolos que às vezes não precisa nem dizer que ele está ali, a gente sente de uma outra maneira. Quando você está na dança circular, totalmente presente, consciente, a sua
a manifestação do seu ser, da sua alma, ela está ali muito latente, né? A consciência do aqui e agora e de tudo que abarca, né, o nosso mundo, é possível de se conectar com isso. É impressionante. É um lindo poder. Às vezes as pessoas nem sabem, nossa, mas eu adorei. Por que eu adorei mesmo? É por isso. É porque a gente fica conectado com o passado, com o presente, com o futuro. É como se não existissem barreiras de tempo. É como se você realmente tivesse encontrado suas almas irmãs, amigas todas, né? E também essa alegria de poder dançar a música e a dança do mundo inteiro e de poder trazer para o coração todas as culturas. E aqui é um pequeno esquema de todos os focalizadores internacionais que já vieram, eles adoram vir para o Brasil. Eles já vieram para o Brasil a partir de 1995, que foi quando a Ana Barton veio a primeira vez, muitos vieram, né? E muitos eu trouxe realmente, sempre fazia conexão com os outros estados, e a dança circular, então, no Brasil também vai crescendo, vão surgindo novos organizadores, e os organizadores também começaram a levar, descentralizando um pouco, que no começo foi São Paulo, Rio de Janeiro também entrou nessa centralização, e Minas Gerais, daí agora é o Brasil inteiro espalhado, né? E então, aqui Ana Barton, né, quando ela veio em 95, e daí nós temos outros tantos, Mariane, Peter, e agora o focalizador lá de Fino, a filha de Bernard Bozin, Gabriele, Ray Price, Bárbara Svetina, Laura Shannon, mãe de The Winter, Frida Klock, Nani Klock, Judy King. Para vocês, de repente, esses nomes não fazem sentido agora, mas quem está na dança circular ou quem ainda vai entrar, esses nomes todos vão fazer muito sentido depois. E aqui a expansão no Brasil, não podia deixar de colocar esses pioneiros, né? Então, aqui bem pertinho do centro, primeiro tem o Carlos Solano, né? E a Sara Mérias, que vieram. Cristina Dora é a pessoa do Rio de Janeiro, que trouxe muita linhagem alemã de Bernard Bozin. Aqui em azul, são as pessoas que trouxeram a linhagem de Finland. Então, Solano, Sara Marriott, Francis Rose e eu. Trouxemos a linhagem, conhecemos a dança em Finland, com a mãe. E aqui, Cristina Dora é a pessoa que conheceu não com o pai, mas já com os filhos do pai, na Alemanha. Então, é interessante de ver isso, né? E aqui no Brasil, as duas linhagens chegaram mais ou menos na mesma época. Daí nós temos Bia Esteves, que começou os parques, Patrícia Zarian, do Rio de Janeiro, Tânia São José dos Campos, Silene Barreto, da Bahia, William Vale, de Minas Gerais, Marge, de Porto Alegre, e Mônica Goberstein, de São Paulo. Então, tinha que honrar todos eles aqui. E Bernard Bozin sempre disse o seguinte: o homem vivencia na dança a transfiguração da sua existência, uma metamorfose transcendente do seu interior, relativa ao ser e também à elevação do seu eu divino. Encontra esse eu, essa alma, essa essência, passa a ter momentos incrivelmente conectados com esse ser divino. E daí, como ele gostava, como nós falamos lá no começo, o movimento, né? A dança como na forma de uma imagem característica imóvel é o próprio sagrado. Lembra que nós falamos da cruz, do eixo vertical e do eixo horizontal e do pezinho que cruza? Movimento. Meditação em movimento. Daí eu trouxe essa metáfora dos anões que estão sobre os ombros de gigantes. Em latim, nanos gigantum humeris incidentes. Expressa o significado de descobrir a verdade a partir das descobertas anteriores. Por isso que eu gosto tanto de falar da história. Eu acho que é importante a gente honrar o passado, não é ficar preso lá, a gente sabe disso, mas é honrar, né?
E se a gente está aqui é porque outras pessoas já estiveram antes de nós, né? É porque eu honro o Bernard Rosin, a comunidade de Findhorn, todos os que estão lá, e depois eu venho, e depois também começo a sentir que estão falando de mim, que eu também já estou aqui fazendo parte de uma base sólida, não só eu, como todos esses pioneiros que eu morei agora, que eu mostrei agora há pouco, né? Então, esse conceito, né, de descobrir a verdade a partir das descobertas anteriores, caminhar, né, estar sobre os ombros de gigantes. Esse conceito tem origem no século XVII e é atribuído a Bernardo de Chartres. Seu uso mais conhecido, pasmem, procede de Isaac Newton, que escreveu em 1675, palavras de Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, honrando a ciência, que a ciência é o que se constrói, né? Coisas que descobriram antes, ele pôde, então, sobre o ombro desses gigantes que descobriram antes, ele conseguiu continuar. Então, isso para mim é importantíssimo, e eu acho que o Brasil honra imensamente a história das danças circulares, essa expansão. Por isso que é tão forte a nossa rede, porque nós honramos o passado, temos uma base, construímos esse futuro firme, forte, maravilhoso, expandimos, não ficamos aprisionados a nada, né? Um movimento aquariano, esse momento de aquário, onde as coisas se expandem, novidades são bem-vindas, né? E nós caminhamos entre a expansão e a contração, entre expansão e a contração. Às vezes está indo muito longe, já está ficando meio assim, longe das raízes, alguém puxa de volta. Nossa, vamos lembrar como é que era mesmo, né? Só para lembrar, para dar sustentação. É isso. Por isso que a rede aqui no Brasil é tão forte. E aqui agora a segunda parte, entre aspas, dessa apresentação, são os benefícios da dança circular para uma sociedade. Eu quis trazer essa obra de Cândido Portinari, né? Do Guerra e Paz, de Cândido Portinari. Ela está lá no painel da ONU, em Nova York. Ela esteve há pouco tempo no Brasil para ser restaurada, e eu pude ver aqui no Memorial da América Latina. Ela viajou pelo Brasil. São painéis enormes, um da guerra e outro da paz. Por favor, se vocês não conhecem, procurem no Google. E no painel da paz tem essas pessoas dançando em círculo. A dança circular é paz, é para a paz e pela paz. Então, a dança circular é um instrumento de desenvolvimento do ser humano, nos níveis físico, emocional, mental e espiritual, assim como uma prática coletiva de integração e inclusão social. Isso tudo resume os detalhes do que a dança circular se propõe, né? De como ela apoia o desenvolvimento do ser humano, quais são os benefícios que a dança circular pode oferecer para uma sociedade saudável. E para falar sobre isso, eu não consegui sair de uma ideia aqui, porque em 2017 a dança circular foi reconhecida pela portaria número 849 do Ministério da Saúde como uma prática integrativa. Ela é lei, ela entra na prática integrativa, ela é uma portaria, é reconhecida juntamente aqui. Sua inclusão na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi uma conquista merecedora face ao trabalho de tantos anos realizado pelos profissionais da saúde. Ao lado de outras práticas, a dança circular se impôs. E ela se impôs na saúde, especialmente, mas sabendo saúde, educação, socioeconomia, tudo, tá tudo interligado. Então, eu peço licença para trazer frases de como foi escrito esse resumo do que é a dança circular. Os benefícios que a dança circular traz em todos os níveis da sociedade. Vamos ver aqui.
Então, danças circulares sagradas, às vezes elas são chamadas assim, dança dos povos ou somente dança circular. Uma prática de dança em roda, tradicional e contemporânea. Lembra que eu falei, né? Que começou o movimento quando se juntou Bernard Vosin ali na comunidade de Finon, trazendo as danças tradicionais e colocando as contemporâneas. Então, é um movimento que contempla o passado e o presente, né? Originárias de diferentes culturas, que favorece a aprendizagem, interconexão harmoniosa entre os participantes. Todos dançam juntos, em círculo, e aos poucos começam a internalizar esses movimentos. Assim, libera-se a mente, o coração, o corpo e o espírito, totalmente entregue a um prazer inexplicável, né? E assim, por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos delicados, os integrantes da roda são estimulados a respeitar, a aceitar e honrar as diversidades. Então, dentro da parte, né, sociocultural, socioeducativa, socioemocional, acho que faz parte de tudo. Aceitar e honrar as diversidades. A gente traz os valores humanos para a roda. Os valores humanos são dançados e sentidos no corpo. Não fica somente aqui no nível das ideias. O principal enfoque da dança circular não é a técnica somente, mas sim o sentimento de união do grupo, o espírito comunitário. Novamente, ele trazendo à tona como se pode viver bem em comunidade. No momento que todo mundo dá as mãos, se apoiam e auxiliam uns aos outros. É como a nossa dança de criança, cantigas de roda, danças de roda. É o apoio, né, que se sente. Auxilia, então, o indivíduo a tomar consciência do seu corpo físico, harmonizar o emocional, trabalhar a concentração e estimular a memória. A gente começa a perceber o ritmo, a música, a batida das músicas, como ela é estruturada. Isso tudo nos ajuda a organizar o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Por isso que é tão bom para as crianças o ritmo, o dançar junto. Dançar já é bom, dançar em círculo, então, melhor ainda. Ouvir música é maravilhoso, ouvir música dançando em círculo vai se potencializando a imensidão do poder da dança circular. Eu sou realmente uma apaixonada. Eu acho que deveria estar... A saúde abraçou com força, mas a educação agora também está começando a abraçar. É necessário, é necessário. Então, as danças circulares criam espaços significativos para o desenvolvimento dos estados emocionais, né, positivos. Quando a gente está mal, tanta gente já veio para a minha roda e para os outros também, que está mal, e os psicólogos mandam, porque sai da síndrome do pânico, nada melhor do que estar junto com os outros, sabemos disso. Grupos de apoio. Então, a dança circular, ela está pronta ali para todo e qualquer tipo de apoio. Além do mais, ela está sempre pronta a dar vida, trazer para o corpo todo e qualquer tipo de conceito. Temos temas, eu trabalho, por exemplo, com os 12 trabalhos de Hércules, trabalho com outros temas, como o milionésimo círculo, a gente traz os conceitos de um livro, de um tema, para a dança. Fazemos danças para cada momento daquele livro. E assim a gente caminha, encontra, compreende todo um conceito com as células, né? E a prática, então, tem potencial mobilizador de expressão de afetos e de reflexões, porque a gente começa a amar muito mais, a gente começa a refletir de uma outra maneira, os nossos pensamentos ficam mais abertos, mais flexíveis, nós conseguimos manter a nossa presença, conseguimos ouvir os outros, mantendo a presença, sabendo dialogar, tudo que se precisa atualmente, e a expressar os nossos afetos. A gente ama muito mais. Daí, então, se trabalha, né, o equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, o sentimento de pertinência e do prazer
pela participação plena dos processos internos de transformação. A gente nem percebe como está se transformando, não precisa nem, sabe, é uma coisa que vem assim. E promove o bem-estar, a harmonia entre corpo, mente e espírito. Eleva a autoestima, trabalha imensamente a consciência corporal e espiritual, entre tantos outros benefícios. É infindável. A dança circular, eu costumo dizer que ela é imensamente generosa. Ela está no apoio de todos. Realmente é uma grande mãe. E agora eu volto, então, com o primeiro slide, para mostrar que o nosso corpo é o solo comum, para confirmar que o nosso corpo é o solo comum. Nós temos o mesmo corpo, como eu já falei aqui, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, na China, no Japão, no Brasil, na América do Sul, em qualquer lugar, o nosso corpo é o nosso solo que temos em comum, como o planeta Terra também é. Temos várias massas de terra, tem águas, tem muitas raças, seres, tem muitos seres aí, mas é o mesmo solo comum. Precisamos cuidar dele como cuidamos do nosso corpo. Precisamos abrir a nossa mente com as danças seculares para as outras culturas. Ah, se todos pudessem dançar, seria uma enorme alegria. Então, eu agradeço. Aqui um pouquinho de mim, se quiserem depois me encontrar. Agradeço imensamente a escuta de vocês. E eu fico muito feliz de poder falar sobre a dança circular, sobre a expansão, sobre o seu potencial, sobre os seus benefícios. Fico muito feliz que a saúde tenha abraçado com tanta força, a educação também vai abraçar, ela também está em todos os lugares. E agradeço mais uma vez a todos envolvidos com a dança circular de Guaratinguetá. Todos que amam a dança circular como eu. Né? Uma boa semana para vocês e espero que eu possa ir novamente, logo mais, dançar com vocês na Roda de Guará, com a nova focalizadora Matilde, junto com Ana Cristina, José Carlos e tantos outros amigos aí de Guaratinguetá. Muito obrigada, secretária da Cultura, subsecretário Tom, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.